Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Com muita alegria que a gente vê essa turma do sábado aumentando aos poucos, pessoal ganhando mais interesse, vindo à quarta-feira da Evangelho Terapia participar com a gente aqui dos estudos do Livro dos Espíritos. E nesse primeiro momento, a gente, como sempre faz, né, gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse levar nossas vibrações, para que a gente possa nos conectar com os nossos guias, mentores espirituais, para que eles nos favoreçam nesse momento, nos deem a calma, o discernimento, para que a gente possa aprender e colocar em prática nas nossas vidas algum ensinamento moral que venha a nos auxiliar nessas palavras que serão compartilhadas nesse final de tarde, início de noite de hoje, dia 7 de março de 2026, e que, na verdade, esses ensinamentos são para nossas vidas, né? São vídeos que, de certa forma, são atemporais, e que, nesse momento, estejamos conectados sempre com o nosso Mestre Jesus, para que a gente possa continuar traçando essa caminhada rumo à luz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos ao nosso pequeno trecho do Evangelho de hoje. Contigo, Nádia, qual o capítulo de hoje? É o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item 5, os trabalhadores do Senhor. Capítulo é o 20, o item é o 5. o 5. Ah, tá aqui, achei. Inclusive, é a última leitura desse capítulo. Ah, aqui no meu evangelho, ele está como Obreiros do Senhor, e é uma mensagem trazida pelo Espírito de Verdade, né? Paris, 1862. Então, diz o seguinte: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão da caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas disseções, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar, por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como pretendestes. Não peçais mais as recompensas celestes, são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Isso que eu estava adivinhando a leitura, né?
quando eu cheguei atrasado, falei que os últimos serão os primeiros, olha só. Mas aqui a coisa é mais séria, né? Então fala sobre tem muitas entrelinhas, muitas coisas que podem ser verificadas aqui. Fala sobre os obreiros do Senhor, fala sobre os trabalhadores da última hora, que é esse capítulo. E por que não dizer que todos nós somos convidados a essa seara, né? Que o Cristo chamou, vinde a mim. Então, nesse momento, cada um, como costuma dizer, no seu quadrado, fazendo aquilo que a responsabilidade nos chama, fazer com amor, procurando aquela frase que eu sempre procuro dizer: reconciliar-se com seu adversário enquanto estás encaminhada com ele, é muito importante para que a gente possa realmente, não somente agora, mas quando nós passarmos para o outro lado, continuarmos trabalhando na seara do Cristo, ajudando nesse processo de transformação. Aqui fala exatamente sobre os tempos que são chegados, a transição planetária já chegou, está acontecendo nesse momento, né? Pessoas, grandes quantidades desencarnadas agora já estão sendo encaminhadas, direcionadas para outros planetas, planetas mais atrasados que a Terra, processos primitivos, muitas vezes, e outros tantos permanecerão aqui, e tantos outros estão voltando para cá para ajudar nesse processo. Então, que a gente possa ter, nesse momento da nossa trajetória, buscar pessoas em que a gente, não ídolos, como se diz, né? Muitas vezes você fica fã de um jogador de futebol, de um cantor, disso, daquilo, é pode ter as nossas preferências, né? Mas a questão da idolatria, e nós temos esse nosso mestre que veio há mais de 2000 anos atrás e que talvez a gente se lembre muito pouco, não para idolatrá-lo, mas para procurar segui-lo, né, para procurar fazer um pouco do que ele fez. Ele veio nos dar os exemplos, tanto é que fala que os obreiros do Senhor, os trabalhadores do Senhor, aqueles que seguem o Senhor. Então, como é que se segue? É procurando fazer, como dizia a cantiga, como a gente diz aqui, né, do amar como Jesus amou. E fica aqui esse recado, essa mensagem. É uma mensagem o próprio Espírito da Verdade, né, que é atribuído ao próprio Jesus Cristo. Então, fica aí para a gente estudar, ler mais um pouco em casa, em outra oportunidade. Nesse momento, agora, nós vamos voltar nossas atenções para o estudo do Livro dos Espíritos. Semana passada nós iniciamos e terminamos. Vamos ver se hoje dá tempo também a gente fazer isso com essas questões que nós vamos estudar hoje. Continuamos aí no livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, né, que é um livro que está diretamente aí direcionado ao livro dos médiuns. Aqui nós estamos falando sobre a pluralidade das existências e, como eu disse, semana passada nós concluímos as 3 questões direcionadas ao sexo nos espíritos. E, como vocês que estão no grupo aqui já perceberam, já está disponível, né, no canal do YouTube, quem quiser assistir, não tiver acompanhado ainda, já está lá disponível as questões da semana passada. E hoje nós vamos iniciar parentesco, filiação, né? Que são 4 questões, a gente vai ver se consegue concluir hoje também, se não, sem pressa, a gente continua na semana que vem. Então vamos diretamente logo para a questão de número 203, que dando continuidade de onde nós paramos semana passada, e é a seguinte: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma, mais tarde, vem adicionar à vida moral? A resposta é: a vida animal somente, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? Um pai inteligente pode ter filhos estúpidos, como foi colocado aqui. Então, isso é só para ilustrar que não é um pedaço da alma que vem junto com a criação do filho. Aqui nós vamos aprofundar mais, só para a gente
vê que aqui é a questão de número 203, e embora essa alma, né, ou esse espírito, que a alma é o quê? É um espírito encarnado, não venha dos pais, esse encontro que acontece aqui, ele não é acidental, né? Por mais, não é um pedaço dos pais, mas não é por acaso, né? Como nós estudamos aqui na Escola da Vida e no planejamento reencarnatório, a alma que reencarna, ela escolhe, ou como nós vimos na semana passada, ela é encaminhada àquela família por necessidade, capacidade, merecimento, né, como a gente já abordou em outros momentos, né, e também por sintonia vibratória. Tem as necessidades. Não é por acaso que nós estamos na família da qual nós estamos. Então, tem questões relacionadas a dívidas do passado, afinidade moral, que nós vamos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje. Então, como foi dito aqui, os pais, eles fornecem o quê? A vestimenta, o corpo, não é assim? Então, que o espírito ele vai precisar utilizar, né? Eu costumo dizer, sempre uma fala que era do Chico Xavier, que ele dizia que é o jumentinho de carregar a alma, né? Que ele precisa para poder atuar, para poder ter acesso às lições necessárias para o nosso crescimento aqui, encarnados. Então, o filho, ou os filhos, eles não são extensão dos pais, ou uma posse, como muitos dizem, meus filhos, estão emprestados, né? Temporariamente, eles são meus filhos, mas não são meus de forma definitiva. Então, ele, na verdade, é um espírito irmão, como todos nós aqui somos. Todos nós somos irmãos, levando em consideração a paternidade divina, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então, ele vem com a sua própria história, com a sua própria trajetória, com o seu destino. O papel nosso, dos pais, não é moldar o filho à sua imagem, né, do jeito que você quer, mas buscar educá-lo, porque aquela alma já, aquele espírito pré-existente, exatamente para que ela possa cumprir o propósito dela, aquilo que ela veio fazer aqui. Então, mas, Cláudio, eu não sei exatamente o que é que está escrito no livro da vida desse meu filho. Eu não sei nem o que está escrito no meu, o que é que eu vim fazer aqui? Né? Então, pá, quando nós nos deparamos aqui, porque a gente chega sem um manual, hoje você pesquisa na internet, tem muitas coisas e tudo, mas os pais de um tempinho desse para trás, como é que fazia? Qual é o roteiro que tem para criar filho? É dar comida, manter aciado, né? E os ensinamentos. As próprias escolas traziam questões relacionadas à moral, alguns tipos de educação, elas ensinavam a ler, escrever, números e tudo. Então, é muito complexo essa questão do que eu vim fazer aqui, qual o motivo. E nós, hoje, nos trabalhos, verificamos que existe um livro, realmente, como diz as Escrituras, o livro da vida, onde há essa programação reencarnatória, onde a gente muitas vezes participa dela, e nós temos aqui um direcionamento. Então, sendo assim, Cláudio, se eu não tenho acesso a esse livro, e olha que muitas vezes nós temos, durante o sono, a gente pode estar reencontrando, relembrando o que a gente veio fazer aqui, porque ele está no nosso inconsciente também. E nós recebemos um roteiro aqui que se nós seguirmos, né, que eu diria que é o Evangelho, que traz para a gente tudo que a gente precisa com relação à questão moral, para que a gente possa se desenvolver, como eu digo também, se relacionar com as outras pessoas e também se relacionar consigo mesmo. Então, nós temos aqui um manual de conduta. Não necessariamente é uma religião, são ensinamentos para a humanidade. Se todos nós seguirmos, a gente vai estar no caminho certo. Então, isso é um bom direcionamento
para que a gente possa estar colocando e ensinando nossas crianças. Porque hoje é muito difícil a criança, ou posso estar falando bobagem, que queira seguir, que acredite numa religião, vamos dizer assim, a não ser que já venha desde pequenininho ali, educado pelos pais, né? Mas é importante a gente deixar, até uma determinada idade, procurar conduzi-los dentro daquilo que a gente acredita. E depois, quando eles tiverem a maturidade suficiente, eles vão seguir o caminho deles, né? Então, eu diria que os pais, eles são como, eles formam, então, o corpo, são arquitetos desse corpo, da vida animal, mas Deus é que é o criador desses espíritos, né? Que são indivíduos únicos, indivisíveis, independentes, né, dos seus progenitores, dos seus pais, no que tange a questão da essência moral. Então, podem ter pais que direcionam, que ensinam, que mostram os caminhos do bem, e ainda assim os filhos escolhem seguir caminhos errados. Tem pais, muitas vezes, que não são bons exemplos para os filhos, têm vícios aparentes, né? E que ocorre muito dos filhos também não terem os mesmos vícios dos pais, né? Então, como foi dito na própria questão, né? Aqui mostra, através dessa imagem, muitas coisas sobre essas correntes da libertação, os pais deixando aqui a questão do DNA, deixa eu ligar o laser aqui, né? A gente está nesse capítulo que fala sobre parentesco e filiação, e aqui o espírito ele ascendendo, né? Com as programações que tem no plano espiritual, e aqui seria o lado sombra que todos nós trazemos, né? Precisa ser trabalhado, e muitas vezes os pais sim contribuem, colaboram muito para que os filhos se encontrem e sigam caminhos melhores, vamos dizer assim, na sua trajetória. Então, a vida animal somente porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filho inteligente e vice-versa, como a gente viu na questão. Então, aqui a gente vai trazer um trechinho só da coletânea de livros Filosofia Espírita. Como eu sempre digo, eles trazem algumas reflexões sobre todas as questões do Livro dos Espíritos, trazido pelo espírito Miramês e o médium João Nunes Maia. Então, é um texto um pouquinho maior, trouxe só um pouquinho dele para a gente poder refletir aqui e ajudar nas nossas reflexões sobre a questão 203. Esse trecho fala sobre a indivisibilidade e diz o seguinte: os pais não transmitem aos filhos parte das suas almas, pois a alma é indivisível, somente fornece meios para que os corpos se organizem. Tudo é feito por Deus, que criou as leis para tais operações. O corpo humano, na verdade, é a maravilha das maravilhas, em se tratando das coisas da terra. Tudo é obra de Deus, né? Quando a gente vai observar realmente a complexidade que tem o corpo humano, né? Quando você vai estudar nas aulas, se não me engano, de ciências, biologia, né? Mais apropriadamente, e a gente começa a ver todos os sistemas que fazem parte do corpo para que ele funcione de forma perfeita, né? Um pequeno furinho, quantas centenas, milhares de células são danificadas, né? E ele se reconstitui, os vasos sanguíneos e toda essa complexidade do cérebro também. Quer dizer, é uma maravilha das maravilhas. Nós estarmos aqui hoje, por isso que se diz sobre a gratidão, nós acordarmos pela manhã e agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Ao mesmo tempo, uma fragilidade como tem o corpo humano, a gente consegue durar tantos e tantos anos aqui, e principalmente quando nós temos cuidado, né? Porque tem um trecho que fala também sobre o cuidar do corpo, cuidar da mente também. Então, é importante que estejamos também voltados para isso, né? Isso também é caridade para com a gente mesmo, fala sobre o alto amor, da gente se gostar, se cuidar, para que a gente possa realizar nossas tarefas aqui com toda a sua plenitude. Afinal de contas, é uma das coisas que a gente talvez mais deseja aqui é ter saúde,
Porque quem já passou por problema de saúde um pouco mais sério, sabe o que é você ficar, de repente, em cima de uma cama sem poder fazer nada, né? Nem pensar direito, sentindo dores e tudo, é muito complexo. Então, agradecer quando você acorda bem, você está bem, ou até quando está com dificuldades também, a gente aprende a agradecer. Mas nós que estamos, né, com condições mentais de raciocinar, de pensar, de ir e vir, tem que agradecer, como diz aqui, ao cêntuplo, aqui na leitura, né? O que mais esse trecho diz para a gente? Que a carne é uma escola onde se aprende muito, no teste de cada dia. O que é do corpo nasce do corpo, e o que é do espírito nasce do espírito. Aqui não devemos tentar falar da gênese da alma por nos faltar entendimento, ou seja, da origem, de onde essa alma, de onde esse espírito vem. Também não é tempo, pois ainda nos falta conhecer o corpo humano. Depois do conhecimento deste, é de bom senso que conheçamos os outros corpos espirituais. Olha só o que foi dito. Para então começarmos a estudar os princípios do espírito imortal. Nossa, mas muito rico esse texto, porque ele começa falando sobre a escola, sobre o aprendizado de cada dia, e fala aqui sobre teste. Todos os dias nós somos testados. Por mais que exista uma rotina acontecendo, nós lidando com quem nós estamos lidando, aí nós estamos sendo testados. A nossa paciência, o nosso discernimento, se nós estamos realmente melhorando a cada dia, buscando se melhorar um pouco mais, e N possibilidades dentro dessa escola que é a vida. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Eu trouxe aqui algumas imagens que são muito, eu acho, muito belas e ajudam a gente também a entender. Então, Miramês, ele define aqui o corpo físico, como eu disse agora, como uma escola. Ele estava falando sobre esse teste cada dia, reforçando aqui que a nossa encarnação, ele é um processo pedagógico, é um processo de ensino. Nós estamos realmente numa escola, né? E aqui mostra como eu costumo trazer essa analogia de você subir a escada, de você subir um degrau a cada dia, ou pelo menos se posicionar para subir, porque a escada ela é muito longa, né? E aquela coisa que você subir o degrau, você ajudar as outras pessoas também a subirem. Então, o autor também nos alerta porque nós ainda não temos maturidade, ou seja, falta de conhecimento, de entendimento para compreender onde é que isso começou. Quando foi que a gente começou a subir essa escada? Onde é que está o início dela? Tenho certeza que não foi agora. Não foi agora nessa existência, quando eu nasci da minha mãe e do meu pai, que eu comecei a subir essa escada. Já faz, ó, séculos que todos nós começamos, né? E aí ele vem ao final do seu texto sugerindo para que a gente, na verdade, ele sugere para a gente um roteiro, né, de estudos, que primeiro nós devemos entender sobre o corpo humano. E aí isso a gente entende, vamos dizer, de forma superficial, sabemos sobre os cinco sentidos, para que eles servem, né? E tantas outras coisas relacionadas. Outros irmãos se aprofundam mais nas suas especialidades para ajudar na área da medicina a cuidar melhor do corpo. E muitos ensinam a gente a se cuidar também. E aí depois ele fala sobre o conhecimento dos corpos espirituais. E por fim, depois de você estiver ciente, os princípios do espírito imortal, né? Que é uma coisa que está lá na frente ainda. Então é interessante que eu fui encontrar no livro dos médiuns, né, que está diretamente relacionado a essas questões que nós estamos estudando agora, lá na segunda parte, no capítulo de número 1, lá ele fala sobre a ação dos espíritos sobre a matéria.
Lá no item 54, Kardec diz o seguinte, eu acho muito bacana essa frase, porque olha só o que é que Kardec falou lá naquela época, que o conhecimento do perispírito é a chave de uma imensidade de problemas até agora inexplicados. Então, até agora, mas até agora, quando Kardec lançou esse livro, foi em janeiro, não me engano, dia 15 de janeiro de 1861, ou seja, 165 anos atrás. Ele falou até agora, mas que isso não desperta curiosidade para ir buscar esse tipo de conhecimento? Se Kardec disse, no Livro dos Médiuns, no seu lançamento, naquela época, tinha um texto dizendo que muitos problemas, até naquele momento, estavam inexplicados, e que seriam a chave para você curar, inclusive, muitas doenças. Então, nós não ficamos parados naquela época. De lá para cá, muita coisa já se desenvolveu, muitos estudos em várias áreas, para que nós chegássemos até aqui. Então, o Espiritismo, ele revela, né, que a ciência o descobrirá e, por meio dele, explicará essa multidão de fenômenos que a física e a fisiologia, né, não pode explicar fora das leis da matéria. E aí, hoje nós trabalhamos aqui, trazendo esse adendo, né, porque até então, Kardec trazia o perispírito, que lá, naquela época, ele tinha definido o corpo físico, o perispírito, que dava o envoltório, e o espírito. Eram três corpos. Hoje, com esses aprofundamentos, vários outros segmentos espirituais, espiritualistas, né, já trazem o estudo desses 7 corpos aqui, que é o corpo físico, o duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Alguns têm um nomezinho diferente, um segmento espiritualista ou outro, mas basicamente são 7 corpos. E hoje, com os estudos já que nós desenvolvemos na nossa casa, a gente já consegue trabalhar alguns corpos desses nos nossos tratamentos, né? E tem ajudado bastante a melhorar nossas condições, tratamentos e, vamos colocar entre aspas, eu não gosto muito de usar essa palavra não, de cura, né? Mas um avanço muito grande em vários processos e a gente acaba se libertando de algumas mazelas, vão ficando para trás quando a gente começa a trabalhar essas questões que estão no nosso subconsciente, que fazem parte dessa estrutura que nós estamos aqui. Hoje, nós estamos com, até onde a gente sabe aqui, com esses 7 corpos. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, perdemos esses 2 primeiros, né? Então, ficamos com o envoltório do perispírito, do corpo astral, com os outros 5 corpos ainda, e todos os seus atributos. Mas aqui não é o momento de nós estudarmos sobre os corpos, né? Só para dizer que aqui tem uma chave, aqui tem um conhecimento muito grande, onde há muito a ser estudado ainda, e que quem tiver interesse depois de participar disso, a vez ou outra durante o ano está sendo aberto cursos, né, para aprofundar e estudar sobre essas questões e, de repente, se tornar trabalhadores também da casa, como alguns que eu sei que aqui estão presentes hoje no estudo, começaram com a gente, né, há um tempo atrás, fizeram o curso e estão trabalhando com a gente hoje de forma online também, né? Então, é sobre isso. Então, aqui nós encerramos a questão de número 203. Lembrando que hoje fica aberto o microfone para vocês participarem, tá? Qualquer coisa é só levantar a mãozinha. E nós vamos já para a questão de número 204. E ela começa questionando da seguinte forma: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? E aí, não pode ser de outra forma. A resposta é sim. Começa com um não, mas não pode ser de outra forma. Claro que sim. A sucessão das existências corporais
estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas de simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos, não é? Então, é interessante, né, quando fala sobre essa parentela que remonta além da existência atual, e quando a gente encontra alguma pessoa e a gente tem simpatia por ela, sem muita explicação. Nossa, eu fui muito com a tua cara, meu santo bateu com o teu. Ou, ao contrário também, né? Acontece muito. Então, vamos aprofundar um pouco mais essa questão da 204. Bem, aqui veio muito texto junto, se vocês quiserem ir dando uma lida no que tem aí nos textos, né? Mas é basicamente o que a gente tem aqui para a gente refletir. Porque esses laços familiares, como nós estamos vendo aqui, como se fosse a árvore da vida, né? As famílias, como se fosse aqui a família da vida física atual que nós temos, aí tem a responsabilidade que nós temos com esses laços, e aqui várias raízes, aqui remonta a épocas do Egito, grego, entre outras épocas, época de Jesus e tal, como se essa família, ou essa família vem se repetindo aí ao longo do tempo, em posições diferentes. Então, é importante que nós possamos ter esse entendimento de que esses laços familiares, eles não estão limitados à nossa vida atual, né? Tanto é que você, enquanto uma família mais, um passado recente, vamos colocar dessa forma, as famílias eram maiores, tinham mais filhos, né? E ali você encontra. É difícil você perguntar para um pai e dizer assim, qual filho que você mais gosta? Ele não vai dizer, não gosto de todos igualmente. Mas a gente sabe que tem uns filhos que são mais chegados nos pais, aqueles que têm um carinho maior, que chegam mais perto, que tem já desperta mais um carinho, você não diz, mas geralmente tem, né? Então, às vezes, parte do filho para com o pai, porque não tem condições, às vezes, como era antigamente, meus avós aí eram 20, 15, 17 filhos que tinham, e aí não tem nem como você dar atenção a essa criançada toda, uns vão cuidando dos outros, né? Então, e esses reencontros ali? Então, tem irmãos que se dão melhor uns com os outros já se dão menos um pouco, e por aí vai, né? E tem os motivos para que isso aconteça. Então, como seres imortais que todos são, que estão ali em constante evolução, eles vão acumulando essas conexões positivas e negativas. Sentimentos, como foi dito anteriormente, de afeição, né, imediata, vamos dizer, por pessoas que nós acabamos de conhecer, trouxe agora há pouco, essas pessoas que são estranhas, que não são parte da família, mas elas chegam na vida da gente e a gente acolhe ou somos acolhidos como irmãos. E temos mais afinidade do que a própria família. Acontece muito isso. E isso são, na verdade, o quê? Reencontros. Reencontros de famílias já espirituais. Então, além da questão do sangue. Porque o parentesco real, ele é definido pela sucessão dessas existências que nós vamos acumulando, que vão criando esses fios invisíveis, assim, essa ligação, essa afinidade entre nós espíritos ao longo dos séculos. Então, enquanto a genética, a ciência, ela vai definindo o parentesco do corpo, como a gente viu na questão anterior, essa vivência que a gente vai tendo, compartilhando experiências nessas múltiplas vidas, elas vão definindo esse parentesco das almas, né? Isso significa o quê? Que a nossa família ela é muito maior do que aquela que parece na nossa árvore genealógica. Então, é interessante aqui porque essa família que se forma aqui, da FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, hoje, através da internet,
Nós nos encontramos semanalmente, algumas aqui 2 vezes por semana, pelo menos, né? Nas palestras de quarta-feira, nos estudos de sábado, e, de certa forma, nós formamos aqui uma família. E tenho quase certeza que são reencontros também. Já teve casos aqui, eu não vou citar o nome nem o estado, mas em um tratamento que foi feito meu, a pessoa de outro estado, ela estava numa vida passada minha, nós morávamos na mesma rua. Teve uma situação lá em que a gente até chegou a trabalhar juntos, para você ver, né? Então, são realmente reencontros que a gente vai tendo e empatias, antipatias, algumas pessoas podem gostar, outras não, e faz parte do processo. E aí a gente começa a entender aqui esses motivos, né? Aquela sensação de você olha assim, nossa, eu conheço fulano de algum lugar, né? Quem nunca ouviu ou já falou essa frase? Ou, de repente, você sente uma confiança tão grande na pessoa, né? Então, isso não é acaso. É a memória do espírito que vai identificando ali um antigo companheiro de jornada, de outras oportunidades. Então, essa imortalidade da alma, ela garante que nenhum laço de amor verdadeiro se perde. Nenhum. Isso é uma construção ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para a escada evolutiva, né, aqueles espíritos que já estão em planetas na escala espírita, como nós estudamos, já mais evoluídos, eles são uma família só, uma família de amor. Se amam mutuamente. Não há mais inveja, ciúme, traição, não tem nada disso entre eles, somente reina o bem e o amor. E essa é a verdadeira família cósmica do amor, da qual o Divaldo já se referiu em outra oportunidade. E nós estamos aqui nessa escola, que é a Terra, agora, nesse corpo, estudando e procurando aprender para que a gente consiga fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor. É um dos. Se a gente não sabia qual era a missão ainda, estamos começando a observar agora que a nossa missão é estar amando uns aos outros como eu vos amei. Não é isso que o Cristo disse para a gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tudo leva para o amor. Quando a gente observa esse olhar mais amplo, deixa de lado somente essas frases bonitas que a gente repete ao longo dos anos, e quando a gente conseguir passar a vivenciar isso na verdade, isso vai mudar muita coisa, né? Então, esses irmãos nossos que estão próximos a gente, esse adeus que a gente dá ali no túmulo, é apenas um até breve, né? Até uma nova configuração familiar. Deixa eu ver aqui o que a Márcia está falando para a gente. Cláudio, essas sensações que temos de já ter passado por aquela situação, o déjà vu, seria isso? Sim, sem dúvida. Não somente com pessoas, mas situações. Aí, quando você fala em déjà vu, pode ser locais, lugares que a gente passou. Você vai visitar, por exemplo, alguém que faz visita internacional, vai visitar Paris. Chega lá, tem a sensação que eu já tive nesse lugar. E esteve mesmo. A maioria de nós aqui já nascemos na Europa, estamos renascendo aqui. Então, isso acontece com lugares e principalmente também com pessoas. E vem essas empatias e antipatias que parecem ser gratuitas, né? Você chega, meu santo não bateu com defunto, não vou com a cara dele, né? Então, pode olhar que ali tem alguma coisa do passado que um já fez com o outro e agora despertou. De repente, às vezes fica também, como é que se poderia dizer? No inconsciente, adormecido, e acontece ali algum gatilho que desperta. Algum acontecimento que se repete de uma vida passada e você passa do nada a não ir mais com a cara de determinada pessoa. Isso pode acontecer no processo também. Então, como foi trazido aqui, é uma teia, né, do tempo. E a gente está observando aqui uma família muito além dessa família carnal que nós temos aqui. A parentela verdadeira é a espiritual,
e infinita, não a genética. E a gente, seguindo aqui ainda na reflexão dessa mesma questão, traz aqui essa teia dos laços espirituais em três perspectivas, tá? Então, qual é a primeira? A primeira, nós observamos aqui nessa primeira cena o acolhimento, né? Com um novo olhar. Então, ao encontrar alguém que lhe desperta uma simpatia inexplicável, entenda que você pode estar diante de um irmão de outros séculos, de um irmão, né, que teve relacionamento amoroso, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa, um irmão fala de sentido geral, né? Mas de uma pessoa que foi muito cara. Você ama muito. E aí você encontra aquele reencontro maravilhoso, aquela sensação de você estar bem junto, estar presente com aquela pessoa que te faz bem, é maravilhoso. Então, isso aqui são as raízes que ficam de relacionamentos que já foram, já estão ok, né? Já posso ticar, isso aqui está ok com essa pessoa, está tudo certo. E aí vem aqui a responsabilidade dos laços nesse segundo caso, né? Então, esses laços, eles remontam ao passado, também Cláudio, pode ser... Oi, Cláudio, desculpa eu oi. interromper, que eu não achei o lugarzinho de Achei levantar um a lugarzinho. mão. Pois não, pode falar, Tereza. Aí eu queria dar um exemplo aí, antes de você prosseguir, é o seguinte, Aham, eu conheço Eu uma pessoa conheço uma atualmente, pessoa, né, um né, casal, um casal, que quando a gente se conheceu, a gente sempre tinha, eu tinha assim uma rejeição por ela, apesar dela de gostar muito de mim, me elogiar muito, tudo, mas ela não conseguia assim aceitar assim, muito bem ela, entendeu? Mas eu me esforçava. Aí foi visto numa vida da gente que eu fui professora de magia dela, certo? Então aconteceu que ela aprendeu, era uma boa aluna, e depois ela tomou meu marido, que atualmente é o marido dela. Aí isso foi bom porque eu entendi, né? Quando você sabe, aí eu entendi, aí já passei de lidar com ela diferente, né? E foi muito interessante, porque mudou muitas coisas, né? Que na época não é o meu marido não é atual, o meu é o marido marido atual. dela que estava na aham. escola, certo? Aí só para Para ilustrar, né, Tereza? ilustrar aí a conversa, né? Né? E são tantas e tantas que a gente vê nos trabalhos, né? Tereza é uma Tanto, servidora da casa também, trabalha com a gente faz os trabalhos uns dos outros, e, e a gente tem a tranquilidade de falar sobre isso hoje, como a Tereza está falando, porque é muito estudo. A gente estuda bastante para saber isso não incomodar a gente na vida atual, muito pelo contrário, como ela falou, faz com que a e, gente tenha um entendimento e passe a ver a pessoa com outros olhos, não aquele da antipatia, né? Não sei por que que eu não vou com a cara de fulano. Aí você vai na vida passada e vê que ela realmente houve algum problema ali. E aí você passa a entender com os ensinamentos que a gente tem, a gente faz prece, faz oração, entende e se liberta do processo, se for, porque é para isso que a gente está aqui, para aprender, né? Aí, às vezes, um entendimento como esse chega numa pessoa que é leiga, que não tem nenhuma base do evangelho. Ah, então quer dizer que ela tomou meu marido? Ah, agora ela vai ver só. Pode pensar diferente, né? Aí que você vai ficar com raiva da pessoa mesmo, né? Se você não tiver a base dos ensinamentos do Cristo. E entender que é um processo de vidas e vidas, e a gente vê muita coisa aí a mais nos tratamentos, né? A necessidade do perdão, da reconciliação, de tudo isso. Então, por isso que tem o esquecimento do passado. Nem todo mundo aqui sabe, você reencontra com a pessoa, eu não fui com a cara dela, por que que eu não fui com a cara dela? Eu começo a observar, eu já sei o passado daquela pessoa. Ah, então foi ela que me traiu daquela vez, que me roubou. Ah, então, tá vendo por que que a gente não lembra? Agora a Tereza fala aqui com a maior tranquilidade, porque o entendimento é outro. A gente traz para o outro lado do entendimento.
do amor, do perdão. Ah, agora eu estou entendendo por que que eu tive aquela antipatia. Então, eu vou trabalhar em mim porque isso é coisa do passado, já passou. Não é que ela consiga viver bem com ele hoje, tudo, e a vida segue. Né? Então, é das dezenas e centenas de exemplos que a gente poderia dar aqui, mas foi muito bom, Teresa, você trazido isso, porque dá uma luz para quem tá participando do estudo com a gente, né? E aí, nesse segundo caso, aqui já fala exatamente sobre essa responsabilidade dos laços, né, que estava falando, que aqui pode despertar os conflitos antigos de outras vidas, fala sobre ter paciência, né, até que nas letrinhas pequenas, vocês podem ler depois com familiares, né, difíceis, que hoje pode ser um pagamento de um débito de ontem. Então, a, já vi algumas vezes falando em palestras, em livros, que aquela pessoa mais difícil da sua família é o seu melhor professor. É aquele que mais necessita que a gente aprenda com ele. A paciência e várias outras situações que precisam ser trabalhadas. Porque coisas do passado também que são remontadas, nós temos uma coparticipação nisso. Ou nós estamos como realmente instrutores, que nós voltamos para cá, pedimos para auxiliar essa pessoa amada, como a gente vê, se não me engano, é a Laura, a irmã Laura, não estou lembrado do nome agora, no nosso lar, que ela não precisava mais reencarnar, mas ela pediu para voltar para ajudar a neta dela a se desenvolver. Ela vai ter na sua responsabilidade uma pessoa difícil, né? E ela está ali, cuidando, ensinando, orientando e tal, vai voltar para isso. Já tem outros casos, não, que você, junto com aquele outro, fez coisas erradas, ou fez contra ele, ou ele contra você, que precisa voltar para se acertar. Na carne, como disse, a carne é carne, do espírito é do espírito. Então, o que foi feito na carne, volta para resolver aqui. As questões, por mais que você evolua como espírito, né, nesse processo entre as vidas, a gente precisa voltar para cá para acertar o que foi feito aqui. E uma das maneiras de acertar, não necessariamente, como a gente viu na palestra, não é olho por olho, dente por dente, é através do amor. Não necessariamente é obrigado você a fazer o bem à pessoa que lhe prejudicou, a não ser que ela volte junto com você, na mesma família, que a gente está falando sobre isso aqui, né? Essas ligações. Mas a gente pode também fazer o bem a quem tiver ao nosso redor. E nesse terceiro caso aqui, para a gente finalizar essa parte, aqui fala o cultivo de afinidades. Cultivar é o quê? O que é cultivar uma planta? Quando você planta. Dá trabalho também, é você aguar, é você podar, é tratar, né? Então, valorizar as amizades profundas. Elas são a família que você escolheu, ou que reencontrou, para caminhar nessa encarnação. Então, além dessa família que foi escolhida no plano espiritual, tem outras que aparecem aqui como agregados, pessoas próximas, que nós temos a necessidade também de cultivar. E nós sabemos, por experiência, quem vai já viver um pouquinho mais, sabe da dificuldade que é lidar com o ser humano. Nós somos pessoas difíceis, cada um com seus egos, né? Cada um com os seus caminhos, sua maneira de pensar, uns diferentes dos outros. Então, se permitem que coisas externas influenciem nos nossos relacionamentos, né? Como dizem, política, religião, e futebol, né? Muitas vezes separam, fazem com que as pessoas briguem, e esquece o principal, que é o amor, é uma coisa que é para ter em comum entre todos nós. Quando isso prevalecer, todo o resto será secundário. Então, vamos trazer aqui uma observação de Miramês também sobre essa questão. Diz o seguinte: pertencemos à criação de Deus e estamos, por assim dizer, ligados uns aos outros por leis universais. Somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família por necessidade de aprendizado, criamos vínculos de amizade
ou às vezes de ódio. Contudo, isso é processo que se desenvolve entre as criaturas. Se amamos, esse é o nosso dever, a nossa finalidade. Se odiamos, tornamos a voltar, para que o amor se faça presente nos corações. Desenhou, né? Por que é que a gente está aqui? Porque nós ainda não conseguimos amar como se deve. Porque, como disse aqui, se nós amamos, está tudo certo, é nosso dever, é a nossa finalidade, estamos aqui para isso. Senão a gente torna a voltar, até aprender. É igual o aluno que repete de ano. Ou então que a gente está subindo os degraus, estamos na escola, evoluindo a cada existência, é o que a gente espera, que a gente não fique paralisado nesse caminho do amor. Então, Miramês aqui, na sua reflexão, ele é bem categórico, né? Amar é o nosso dever, é a nossa finalidade. Então, isso muda a perspectiva das relações familiares. Nós não amamos porque o outro merece, mas porque é uma meta evolutiva. Nós precisamos desenvolver isso. E não é da boca para fora. Precisamos desenvolver o sentimento e entendendo o próximo. E aí a gente vê, como quem participou da palestra de quarta-feira, que essa palavra amor, ela é extensa, porque ele fala sobre amar os inimigos. Muitas vezes nós vamos encontrar inimigos dentro da nossa família. E aí esse amor está em não desejar mal, em não revidar o mal com o mal, tudo aquilo que foi visto que também está disponível já no canal do YouTube, a palestra foi disponibilizada. Então é basicamente isso, o amor nas suas várias nuances, né? Então a gente precisa amar, da forma como nós conseguimos amar hoje, o máximo possível. Já o ódio é um nó que vai dar ali, prender dois espíritos. E o único jeito de desatar esse nó, para que a gente possa seguir para essas esferas mais altas, superiores, é através do perdão e dessa convivência que vai se tornando harmoniosa. E isso não é do dia para a noite, né? Então, a família, ela é uma necessidade. Muitas vezes nós nos questionamos por que que nascemos em determinada família, em determinado lar. Algumas pessoas agradecem, né? Eu costumo trazer a fala do Luiz Gonzaga, né? Que ele diz, cantando as músicas e puxando ali o fole, a sanfona só de leve ali, que ele gostava muito de contar a história, ele disse que se eu fosse nascer de novo, eu queria nascer no mesmo lugar, lá em Exu. Queria nascer do meu pai, Januário, da minha mãe, então ele repete tudo exatamente como aconteceu. E eu entendo que nós devemos ser gratos exatamente por tudo isso. Porque se foi colocado, é porque é o melhor para a gente, né? Então, Miramês diz que é uma necessidade de aprendizado que nós temos. Que esse grupo familiar, ele é ali uma ferramenta que precisa para poder tirar essas arestas, para que a gente possa seguir nosso caminho da melhor maneira possível e transformar tudo que for de negativo, tudo que for transmutar o ódio em amor. Vamos fazer um exercício aqui para que a gente possa pensar no maior adversário, vamos colocar assim, que nós temos na atualidade. Eu diria que somos nós, tá? O maior adversário que tem para a nossa evolução somos nós mesmos. Mas vamos pensar em outra pessoa que, de repente, não, mas eu gosto de todo mundo, não sei o quê, mas às vezes tem alguém que não gosta da gente. E a gente sabe, né? Vamos pensar que tem esse adversário hoje, né? Então, se eu carregar ódio, rancor, sentimentos negativos com relação a essa pessoa, eu vou estar me condenando a conviver com ele, até eu aprender a amá-lo. É como se fosse uma algema. Coloquei uma algema aqui, no outro, e a chave está nas mãos do amor, do perdão. Quando eu conseguir, elas automaticamente vão me libertar. Então, se eu preciso aprender isso,
a amar essa pessoa, por que a gente esperar não começar agora? Né? Então, já é começar, como é que a gente começa a fazer isso? Que é um negócio difícil. Eu me lembro, eu me sinto até mal. Fazendo uma prece, faz uma para a gente mesmo, pede para que, né, não desejar mal, para que eu não possa desejar mal para essa pessoa, que ela consiga se dar bem. E aos poucos, esse sentimento que vai saindo da gente vai transformando, né? Então, quem lembra da quarta-feira? Na quarta-feira, a gente trouxe lá 3 níveis, né? Tem o nível do dever, que é aquele que eu não vou retribuir o mal, mas eu ainda fico triste com o sucesso da outra pessoa, né? Lembra? Não vou retribuir o mal, mas eu me sinto mal ainda. Quando ele se dá bem, eu não gosto ainda não. E aí tem o nível da paz, que é aquela que eu não vou me importar com o que te acontece. Tanto faz, aconteceu coisa boa ou ruim, para mim tá tudo certo. E aí vem o nível que todos nós devemos alcançar, que é o nível da maturidade, que é aquele que eu vou pedir, eu vou rezar para que você tenha sucesso. Porque a gente entende que quanto mais feliz a outra pessoa está, né, mais. O que é que a gente falou? Quando uma pessoa está feliz, quando ela está tudo bem para ela, por que que ela vai desejar mal para outras pessoas? Então não tem motivo, né? Então, se eu me alegro com a tua luz, é porque a tua luz não apaga a minha. Foi isso, né? Basicamente isso que foi trazido na quarta-feira. Então, são estágios. E qual nós estamos? Estamos aqui querendo que a gente se incomoda com a felicidade do outro? Então, vamos trabalhar para seguir para o próximo. Estou nem aí. Né? E aí depois a gente trabalha para chegar nesse de você realmente desejar o bem para as outras pessoas, aqueles que também não gostam da gente. O que mais nós temos aqui? Para finalizar aqui com Miramês, diz o seguinte: queiramos ou não, estamos ligados a tudo que nos rodeia. Queiramos ou não, estamos participando de todos os acontecimentos da humanidade. Cabe a nós, já despertos para a luz, participar ajudando no progresso espiritual. Eis o momento de semear a semente do bem, do amor e da caridade, pois somente colhemos o que plantamos. É a lei da semeadura, né? É a lei da semeadura. A gente quer colher coisas boas que a gente possa plantar o bem, né? Vamos aprofundar um pouco mais aqui, olha só que imagem bacana também. Então, primeiramente, nós sabermos disso que a gente está estudando, estamos estudando. Então, o conhecimento, ele é uma ferramenta de trabalho, de desenvolvimento da nossa alma aqui. Estar desperto, como foi trazido no texto, exige exatamente uma coisa difícil, que foi dito aos fariseus naquela época, né? Sobre a questão da hipocrisia, que a gente já consegue falar muita coisa. Eu estou falando até por mim mesmo, porque a gente fica na responsabilidade de trazer mensagem, muitas vezes a gente está trazendo mensagens que a gente ainda não consegue fazer. Mas a gente, como disse anteriormente, a água quente passando pelo cano sujo, ela vai limpando, vai tirando, né, as imperfeições. Já teve amigo meu que se recusou a fazer uma palestra porque diz assim, não, eu não consigo. Não vou fazer essa palestra não porque eu não consigo. Eu não consigo fazer o que está aí. É, aí eu respeito, tudo bem. Mas eu digo para vocês, eu acho que toda semana eu faço palestra de coisas que eu não faço ainda. Porque eu estou trabalhando para me melhorar. Ensinamentos para mim. Eu assisto, às vezes, as palestras depois, porque elas são bem profundas e mexem com a gente também. A gente está preparando. Então, estar desperto vai exigir exatamente isso da gente, que a gente comece a transformar as nossas ações, que elas vão refletir essa caridade que a gente prega, ou que a gente espera do outro. Isso também é interessante. A gente espera muito do outro, que o outro seja a pessoa mais perfeita, ninguém pode errar. Se alguém cometer algum erro, eu já estou criticando. Não é mais ou menos assim que acontece? Então, essa é uma luz que se abre para a gente ter esse entendimento, né? E quando falou aqui no finalzinho sobre a questão da semeadura, né?
Se nessas questões anteriores nós entendemos que nós escolhemos hoje os laços, as pessoas que eu me relaciono, bons ou difíceis, que nós plantamos ontem, nós precisamos focar no presente. Quando ele diz, eis o momento, nos lembra que hoje nós estamos aqui desenhando esse cenário para as nossas futuras encarnações. Os laços de parentesco que nós vamos ter amanhã estão sendo definidos agora e também já foram definidos em outras anteriores, que tem coisa ainda para trás aí para a gente resolver, provavelmente. Mas então, se a gente já consegue, pelo menos a nossa parte, já se libertar, aí é uma coisa maravilhosa, né? Então, é uma semeadura, como foi dito anteriormente, diária. Todos os dias nós estamos aprendendo. O que você deseja colher no nosso, vou colocar nós, o que nós desejamos colher no nosso próximo relacionamento, nos nossos próximos reencontros familiares, se a gente pudesse escolher com quem você gostaria de renascer, já pensou? Não, eu vou selecionar, eu só quero fulano na minha vida, Beltrano, aquele outro ali, esse aqui eu não quero, não. Mas isso é uma escolha que acontece natural, não sou eu que, né? É através do que eu dou, de como eu me relaciono. Então, que a gente possa estar plantando essa semente hoje, através dessa paciência e da ajuda mútua para desenvolver esse processo. E aí, ao iluminar o seu íntimo, você descobre que nunca esteve só. Cada alma é um reencontro e o universo inteiro é o seu lar. Aquela história da família cósmica do amor. Então, quantos laços nós temos que nós podemos estar separados por imperfeições nossas, pessoas que já evoluíram, irmãos de alma que nós encontramos na nossa trajetória, que já se despertaram muito, que estão esperando e orando pela gente, para que a gente também se desenvolva e se reencontre em breve, ou em situações inferiores também, que ficaram para trás, que vão precisar do nosso despertar para que a gente os ajude também, né? Como aparece também no nosso lar, né? Eu sempre trago essa história da mãe do André Luiz. Mãe do André Luiz, super, bem mais evoluída, André Luiz, e o pai do André Luiz ainda lá no local de sofrimento. Então é sobre isso, sobre aquela escadinha, cada um no seu processo evolutivo. Vamos aqui, dá tempo mais uma? Dá. A questão de número 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Olha só, né? É uma pessoa que é teu vizinho e já foi, de repente, teu pai, teu irmão, teu parente, bem próximo. Mas essa questão, ela tem outra questão dentro da mesma, ela continua. Depois a gente faz a reflexão de tudo. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente, é verdade. Mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição, fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro. Gabar-se-ia de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza
pela sua vaidade. Uhum. Como a gente diz aqui no Ceará, vai de novo. Então, muitas vezes nós usamos a família como uma desculpa para excluir o resto do mundo, né? A minha família é a família tal, né? Eu sou da família que veio nas embarcações lá de Cabral, sobrenome da família, né? Então, a família consanguínea é apenas ali um núcleo inicial para um aprendizado que a gente deve abarcar a humanidade inteira, que muda a perspectiva. Deixa eu trazer aqui a imagem. Aqui a gente vê aquela história dos brasões, né? A importância da genealogia, vaidade e orgulho. Então, às vezes você pergunta, quem é? Você é filho de quem aqui na cidade? A pessoa quer saber quem é que você vai dizer. Aí, se você tem um primo, um tio que ele varre a rua. Meu tio é aquele gari que varre a rua ali. Você vai procurar alguém que é bem-sucedido. Ele morreu aquele irmão do papai que ele tinha um comércio, foi vereador, né? Não sei o que e tal. Então, a gente busca as referências que têm algum respaldo na sociedade, alguma posição social. Será que eu estou errado? Mais ou menos assim. Você faz para que a pessoa possa te reconhecer e te inserir dentro de uma situação. Para te respeitar, você tem que fazer parte de determinada família, aí muda tudo. E a gente está aprendendo aqui, nós estamos vendo aqui sobre o fim das ilusões de sangue. Quando fala de ancestrais, né, essa parte aqui também é interessante. Então, ou mesmo os parentes atuais, como eu coloquei agora, a sua posição social, né, a sua estatura moral, no plano espiritual é diferente. A contabilidade é diferente. É o caráter do sapateiro, né, como foi dito aqui, que tem aqui na imagem, que ele vai brilhar muito mais forte do que qualquer um título do nobre aqui na Terra. Então, de quem você gostaria ou preferiria descender espiritualmente, né? Nessa hora, de um ser aparentemente simples, daquele tio varredor de rua, ou daquele, né, que tem uma posição social, mas que não era tão desenvolvido espiritualmente assim, que abre outra perspectiva. Então, títulos, brasões, eles não acompanham o espírito na viagem de volta. É tudo coisa aqui da Terra. Então, essas leis da natureza, ou seja, Deus, eles ignoram qualquer tipo de convenção social. A hierarquia lá é pelo bem que você faz. O sangue azul que a gente vê aqui é uma ficção, né, biológica aqui diante do que existe da igualdade espiritual. Então, hoje, nós podemos nos orgulhar de uma linhagem específica que a gente venha, mas ontem pode ter habitado um corpo de outra raça, de outra classe, de outra cultura, não só pode, como habitou. Nós já passamos, provavelmente, para chegar até aqui, por todas as classes sociais, cores, etnias, né? A gente já traz uma bagagem muito grande, outras culturas. Então, a reencarnação, ele é um grande, como é que se poderia dizer, um equalizador, né, social. Ela obriga, de certa forma, a gente a ser humilde, pois o outro que nós desprezamos hoje pode ter sido aquele que nos carregou no colo ontem, né? Então, é um aprendizado constante. E aqui a gente pode observar também três pontos para a gente poder fixar aqui essa questão, para que a gente reavalie nossos preconceitos, né? Ao olhar outra pessoa diferente, alguém com uma condição diferente, lembrar de que a alma não tem cor, não tem conta bancária, não tem sobrenome pomposo, né? Não é assim que funciona. Então, que a gente possa amar além do sobrenome, tratar o vizinho, o servidor, aquelas pessoas que nos servem, com dignidade, né? Com dignidade de quem, na verdade, precisa desenvolver o amor por todos.
Então, independente do papel social que a pessoa esteja. E aí vem além do preconceito, tem a questão do sobrenome, e a outra que eu falei três, né? A questão da honrar a virtude, e não o título, né? Então, se a gente quiser ter orgulho pelos nossos antepassados, que a gente possa buscar neles as sementes ali que nos remontem à honestidade, pessoas trabalhadoras, né? E não esses blasões de vaidade. Me lembrei agora do filho do Públio Lentulus, né? Que às vezes a gente pode ser reencarnação dos nossos próprios antepassados, né? Eu já posso ter sido parente de mim mesmo no passado, meu tataravô, como a gente vê logo no início do livro há 2000 anos, né? Que é uma das encarnações do Emmanuel, inclusive. Agora aqui vamos para mais um trecho aqui do Filosofia Espírita que diz o seguinte: quem não pôde ainda conceber a lei da reencarnação como bênção de Deus em nosso favor, que medite sobre ela, que ore pedindo inspiração. O céu nunca foi pobre de conhecimentos, principalmente no que tange à libertação dos espíritos. Para derrubar o passado, não basta alguns segundos de arrependimento. O arrependimento na reforma interna, pelo amor e pela caridade, pelo trabalho e pela compreensão. Tudo que possamos ver e sentir troca de formas periodicamente, porque a vida é movimento, sendo que a luz, que é a mesma luz divina que move as formas que cada vez mais acendem a luz da verdade. Então, muitas vezes a gente pode acreditar num perdão momentâneo ali de remorso, que ele pode apagar séculos de desajustes, né? E Miramês, ele lembra para a gente que a dívida espiritual é paga com trabalho e compreensão. Ele fala para a gente aqui. Essa reforma interna ela é de construção, tijolo por tijolo, dia a dia, feito com caridade. Então, essa libertação vem também através do conhecimento, como a gente já falou, fala que o céu nunca foi pobre de conhecimentos, né? Então, ele encoraja para que a gente vá buscar instrução, e que a ignorância seria a nossa verdadeira prisão. O conhecimento da lei é a chave para abrir a cela, onde nós estamos presos ainda. E fala sobre também aqui, para finalizar, a oração como ferramenta de estudo. Para quem tem dificuldade, né? Aí tem uma frase aqui no final, quer ver? Quem nasce, renasce. Esta é a lei. Para quem tem dificuldade em aceitar a reencarnação, aqui o autor sugere para que a gente medite, para que a gente pare para pensar um pouco e refletir, e também que ore, faça prece. Porque o entendimento real não vem apenas do nosso intelecto, mas muitas vezes vem de uma intuição. A pessoa está ali, eu não acredito em reencarnação, mas não acredita por quê? Você já parou para refletir sobre isso? Ou é porque é uma coisa que a gente chama de crença limitante? Ah, eu faço parte aqui da minha religião, a minha religião disseram que não existe reencarnação. Para pensar e reflita. Se a gente for ler um pouco, através da fé raciocinada, você vai ver que a justiça divina não faz sentido sem a reencarnação. Mas tudo bem. Como diz, acreditando ou não acreditando, você vai reencarnar do mesmo jeito, né? E aqui nós vamos ver o que mais? Três pontos também interessantes, né? Substituir a culpa, como a gente transformar isso, né? Substituindo a culpa pela reforma. Aqui tem uns pequenos textos, não sei se vocês vão conseguir ler, mas diz o seguinte: se você se arrepende de algo do passado, dessa ou de outras vidas, não fique parado nas tristezas. Começa hoje o trabalho de caridade que a gente vai compensar esse passado. É um trabalho que está sendo feito, construindo pontes, né? Segundo, aceite o movimento.
né? Não tente segurar as formas ou as situações. A vida quer que a gente o quê? Avance. A vida quer que a gente siga em frente, que a gente aceite as mudanças, né? As mudanças de papéis, as mudanças de cenário com gratidão. O que é isso que eu estou falando? Às vezes a gente vem pobre, às vezes vem rico, às vezes a gente vem numa família, às vezes vem noutra. Então, quando a gente aceita e trabalha para melhorar, aí a gente está no caminho certo. E para finalizar aqui, é a prática da paciência. Se essa reforma interna não acontece em alguns segundos, em alguns minutos, em alguns dias, em alguns meses, em alguns anos, em décadas, tenha paciência. Tenha paciência consigo mesmo e também com os outros. Estamos todos nesse canteiro de obras da alma. Todos estamos nesse processo. Então, eu vou usar esses minutinhos aqui finais para a gente ver a última, para a gente poder fechar o tema também. Semana que vem a gente já volta em outro. Questão de 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de permanecer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram, embora os espíritos não procedam uns dos outros. Eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos, frequentemente, são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Eles não ficam felizes porque a gente, né, diz, eu sou filho dessa família aqui, porque a gente está, né, despertando orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que eles nos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas ser útil. Então, quando a gente remete aos antepassados, né, é com essa ideia do desenvolvimento moral que eles tiveram, dos exemplos que eles puderam nos dar de forma positiva. E aqui nós vamos ver 3 imagens que diz o seguinte: 3 pontos. Ação como prece. E aí fala: quer honrar um avô trabalhador ou uma bisavó caridosa? Pratique o trabalho e a caridade. Essa é a melhor vela, né, que a gente pode acender para eles. Às vezes a gente quer, né, vou fazer uma homenagem aqui, lembrar dos meus antepassados, vou acender uma vela. Acendo uma vela fazendo um bem, pensando naquela pessoa, como ela era tão boazinha, né? Eu vou ajudar também. E aí vem a gratidão sem soberba. A gente se sentir feliz pelas nossas raízes, mas se lembrar que são alicerces para que você possa construir o seu próprio prédio moral, né? Então, é ser grato, mas sabendo que nós temos a nossa própria história, tudo que a gente deve construir. E aqui, por último, perdão aos antepassados. Se os seus ancestrais não deram bons exemplos, que a gente possa honrá-los, sendo aquele que interrompe esse ciclo de erros e vai iniciar um novo legado de luz na família. Minha família só tem gente difícil no passado. Essa família tem um nome que não é muito, né, benquista na sociedade. Então, a partir de mim, ela vai passar a ser. Eu vou mudar todo esse processo a partir de hoje em diante. E aqui, para a gente poder finalizar, a verdadeira genealogia não se escreve no sangue, mas na luz. Somos herdeiros de nossas próprias obras e aprendizes do amor universal, chamados a transformar
o peso do passado na liberdade de um presente pleno e caridoso. Então, diante dessas 4 questões, a gente encerra com essa mensagem, com essa responsabilidade que nós todos temos. Foi aqui também um convite, como sempre a gente procura trazer, ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, ao autoconhecimento, à reforma íntima, para que a gente, sabendo de onde nós viemos, né, do que nos envolve, da família onde nós estamos inseridos, que a gente possa tirar o maior proveito disso tudo a cada dia, subindo aquela escada, procurando se melhorar, hoje e sempre. E que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, graças a Deus.